Olá amigos do YouTube e do Facebook, quem fala aqui é Ter Ferreira e hoje nós vamos falar sobre trabalho, como trabalhar no Canadá, como conseguir um emprego e dicas, o mais importante, de como fazer uma entrevista, ou participar de uma entrevista e conseguir a vaga de emprego. Vamos falar hoje com a Cibele Zidane. Olá Cibele, é um prazer ter você aqui, você já é de casa, né? E nós vamos falar hoje sobre trabalho, né? E muitos dos nossos clientes, quando nos procuram, eles procuram saber como que eu vou conseguir um emprego. Eu tô saindo do Brasil, às vezes super qualificados, às vezes são profissionais 10, 15 anos no mesmo ramo e querem chegar aqui, querem se reinventar ou até mesmo continuar na mesma área, mas tem aquele choque de diferenças no mercado de trabalho, diferenças no processo seletivo. Quais são suas dicas quando a pessoa consegue chegar àquela etapa da entrevista? Quais são as dicas? O que você vê que é diferente, talvez, do mercado, da forma que o Brasil conduz as entrevistas? Tá. Bom, obrigada por estar aqui de novo. Primeiro, eu acho que é bem diferente do Brasil, com relação, tanto desde o momento que você vai preparar o seu resume, até o momento que você vai chegar para uma entrevista. Entrevista, no geral, depende muito de quem você vai conversar primeiro, se vai ser uma entrevista mais técnica, uma entrevista com RH. Geralmente uma entrevista com RH. Então, os passos, supondo que você já tem um bom resume, já tem um bom perfil no LinkedIn, uma cover letter que te fez chegar até o momento da entrevista, normalmente as pessoas vão entrar em contato contigo por telefone e é bom sempre você ter em mente o resume que você mandou para aquela posição, visto que a gente tem que personalizar nosso resume aqui, o que já é um passo diferente do Brasil, e ter em mente também o job description, para que você possa direcionar o seu discurso para aquele job description. Então, no geral, depois dessa etapa de entrevista por telefone, algumas perguntas um pouco mais técnicas no geral, tem aquele momento de conversa com o RH, E aí quando você chega para a entrevista, sempre tem um quebra-gelo, isso é muito parecido com o Brasil, Então como é que foi seu caminho ou alguma particularidade do dia, assim, de como tá o tempo, ou alguma new que foi, como que foi o jogo de beisebol ontem, ou o jogo de basquete, enfim. Então se mantém informado antes de chegar para uma entrevista. E é sempre importante, antes mesmo de você chegar nesse momento, estar preparado para isso. Então, além de entender o job description, saber informações sobre a empresa, o que aquela empresa faz, o que ela tem de comum com você, em comum contigo, Então, entender se os valores são parecidos, se a cultura é interessante, se teve alguma coisa importante, por exemplo, recentemente da empresa, se ela fez alguma aquisição recente, ou se ela está se estabelecendo num novo país ou numa nova região, acho que é super importante entender. Chegou para a entrevista, bem apresentável, vestido profissionalmente, entender também a particularidade de cada lugar que você vai. Sim, se você for no Google, você não vai de terno e gravata. Se você for no banco, não dá pra você ir de bermuda e polo. Então acho que entender a cultura da empresa. E Google, gente, Google é tudo. Você coloca lá a imagem da empresa, vai te dar um pouco de informação com relação a isso, não só as informações mais burocráticas. Você comentou sobre a importância do cover letter, No Brasil é o mesmo sistema de cover letter ou não? A pessoa só manda o currículo. Como que é essa questão de... O que é um cover letter? Pra quem não conhece, ou quem tá no Brasil querendo vir pra cá, ou quem já tá aqui e tá mandando o currículo da mesma forma que mandava talvez o Brasil ou o país de origem. Sim, a cover letter, hoje no Brasil, algumas empresas trabalham isso, aquelas empresas são multinacionais, têm uma política mais global, alguns RHs adotaram isso no Brasil, mas não é tão comum quanto aqui. Aqui, boa parte das empresas, quando você vai fazer uma aplicação, pede tanto o seu resume quanto a sua cover letter. E a cover letter vai ter uma apresentação sua, É legal ter uma boa base, a cover letter ela tem uma base meio básica, mas você tem uma receitinha de bolo, mas você tem que personalizar também, de acordo com o job description da posição que você está se aplicando. Então ela tem que estar claramente explicando o porquê você é a pessoa certa para aquela posição. E isso faz a diferença na hora de você conseguir uma entrevista. Então, se vamos supor que eu estou no JobBank, eu estou no site do LinkedIn ou Indeed, não tem como eu aplicar talvez com a mesma cover letter para todas as vagas? Não. A não ser que você tenha um trabalho muito técnico específico, mas mesmo assim, cada empresa tem sua particularidade. Porque tem empresas que mesmo que seja um trabalho muito técnico, vai requerer mais uma skill do que outra. E aí você pode mudar as ordens das suas skills.
né? Mesmo que elas já estejam na sua cover Para letter. favorecer aquela função. Exatamente. Mais uma pergunta, nós vamos fazer outro vídeo falando sobre especificamente o resume, mas me fala um pouco a necessidade. Eu já vejo que todo mundo, quando eu chego nas pessoas, você tem LinkedIn, coloca a sua conta e manda mensagem para você e às vezes chama pra tomar um café, algo que eu nunca tinha visto antes, foi uma surpresa para mim. É muito comum aqui. Isso, me fala um pouco, porque as pessoas realmente usam as empresas LinkedIn para poder convidar as outras para trabalhar? Sim, tem até uma estatística que 87% dos recrutadores usam LinkedIn. 87%? Exatamente. É muito Ou alto. seja, tem muita gente, e eu como recrutadora chego muito antes no perfil do LinkedIn das pessoas do que no resume. Então muitas pessoas que eu abordo pelo LinkedIn, eu não tenho resume, e eu falo, você pode me mandar seu resume? Né? E qual que é a diferença do que... Gente, eu não sei muito do LinkedIn. Na verdade, quem fez meu LinkedIn foi... Tô fazendo ainda, tem processo. Eu não entro, eu já tive várias propostas de emprego, inclusive, not interested, mas de qualquer forma eu não sei muito. E eu sei sempre às vezes umas mensagens, até respondo, mas assim, eu não sei muito mexer. O formato é padrão, então, no LinkedIn? É uma coisa mais padronizada, é isso? O formato é padrão. Ele é bem intuitivo da forma que você tem que mexer nele, mas é importante você entender o que você tem que mexer, né? Então você tem que ter um bom headline dizendo o que você faz, porque às vezes você olha um perfil no LinkedIn e você não sabe o que aquela pessoa faz, ou o que ela quer fazer. Tá vago, né? Tá lá, tem as experiências, mas até você chegar na experiência, a gente como recrutador, que às vezes tem que fechar uma vaga para ontem, a gente não vai descer sem saber o que a pessoa faz, né? Então ter o headline é super importante. Uma coisa também que eu já reparei, a gente comentou sobre situações, é que às vezes o cliente sai do Brasil, do país de origem, como empresário. Então ele é dono, às vezes, de uma empresa ou trabalha por conta própria e chega aqui e quer procurar um emprego. Talvez por PGWP da esposa ou talvez está para imigrar e às vezes eles deixam ali ainda o título como se fosse empresa e não pessoa. Isso pode atrapalhar? Pode atrapalhar, porque aqui, voltando até, é super importante ter o foco no que você quer como carreira, né? E não necessariamente tudo que você traz de background. Então, ter isso claro facilita muito na hora de um recrutador ou um hire manager encontrar o perfil. Uma parte importante também é a URL. Né? Isso mostra o cuidado que você tem com a sua página. O URL é aquela parte do www.linkedin.com/in e o seu nome. Então, o LinkedIn, ele coloca já um número, fica gigante aquela URL. O Facebook também faz isso, eu acho, o número do começo. Tem que deixar mais personalizado, você consegue alterar isso. Então, você pode colocar tanto o seu nome e sobrenome, ou seu nome e sua profissão, né? Então, isso demonstra cuidado também com o LinkedIn. E o café? A questão do café eu acho muito engraçado. Eu recebo direto mensagens no LinkedIn. Oi, Terry, tudo bem? Como vai? Eu trabalho na área de paralegal, consultor ou assessoria. Eu gostaria de tomar um café com você. Me fala desse café. Isso é normal? Como que os recrutadores usam essa tática também? Como funciona isso? No Brasil também já está bem difundido esse café, mas aqui ele faz muito sentido porque é um conhecimento real entre as pessoas. Muitas pessoas querem te chamar para tomar um café para entender um pouquinho do que você faz, não só para procurar um emprego, né, ou para pedir uma oportunidade. Então, é uma coisa que quebra um pouco o gelo. Quebra o gelo e você tem a oportunidade de se mostrar como profissional. Você não vai pedir um emprego, você pode chegar para um recrutador ou alguém da sua área. Eu sempre falo a importância de, por exemplo, você quer ser um analista de marketing. Você não precisa ir no gerente de RH. Vai num analista de marketing de uma empresa, entre em contato com ele, marque um café e veja o que ele faz. Como que é a atuação dele naquela empresa, o que ele vê que você pode contribuir para aquela companhia ou para o mercado como um todo, né? Eles, normalmente, se você procurar alguém da sua área, eles vão ter uma boa visão do seu mercado. Né? E as possibilidades até de um possível vaga que abrir, falar, olha, tem a vaga, aplica. Então é muito importante, mas eu mesmo estranhei, porque eu não era acostumado com essa tática de café. E essa parte do café é legal, porque eu tenho certeza que as pessoas que você tomou o café, você vai lembrar delas no dia que elas aplicaram para uma posição para sua empresa. Sim. Ou para qualquer outra coisa que você tiver um contato. Isso já aumenta seu networking, que aqui é super importante. Acho que é importante em qualquer lugar do mundo, mas aqui faz muito sentido isso. E também para que a pessoa lembre de você. Você vai ter a oportunidade de se mostrar, de conversar, entender o mercado, expandir seus horizontes, as suas ideias e fazer networking. Gente, olha, muita informação. Obrigado, Sibeli, por esse vídeo. Obrigada. Eu achei muito interessante de 87% dos recrutadores usarem o LinkedIn. Sabe quantas pessoas se mantêm ativas no LinkedIn diariamente? Quantas? 13%.
13 só? Exatamente. Então não adianta só ter um bom perfil, ter todos os detalhes. As skills são super importantes. Manter atualizado e se manter ativo na rede. Faz posts relevantes para sua área, obviamente. Participa de grupos, participa de grupos, de eventos. É super importante se manter ativo. Compartilhe, curta as coisas também. Então, ao invés de abrir o Instagram, o Facebook, coloca lá o app do LinkedIn no lugar do Instagram, que a gente usa mais. E aí a gente clica nele primeiro. Pelo menos uma vez por dia faz sentido. Gente, obrigado pela aula, né? Que realmente, você que foi a pessoa que me ajudou com o meu LinkedIn. Nós estamos à disposição, caso que tenha alguma dúvida, entre em contato conosco. E obrigado por assistir o vídeo. Não esquece de se inscrever, dar o like e pôr o sinalzinho aí para todas as vezes que nós tivermos um vídeo novo, você ter acesso às informações. Um abraço!